Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um flyer esportivo de forma animada pelo Light Motion. Mas antes de começar, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho também. E dá aquele like que vai me ajudar muito. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo. Bom galera, vamos lá. Só lembrando, né, como é um flyer esportivo, eu fiz um 1080 por 1350. Mas nada impede de você fazer um story animado também, sem problema nenhum, beleza? Então vamos lá. Para começar, eu sempre indico fazer pelo background, né? Então, o que eu vou começar aqui? Vai ser exatamente pelo background. A minha tela ela é preta, tá? O que eu vou fazer aqui? Mesmo que seja um detalhe muito sutil, eu vou clicar no meu maisinho, eu vou criar o meu elemento aqui, eu vou aumentar ele na minha tela e eu vou trocar para cor preta, beleza? Só para padrão. Eu vou clicar nesse meu ícone, eu vou em efeito, adicionar efeito e eu vou em procedimento. Em procedimento eu costumo acrescentar os cristais fractais. E aqui eu vou colocar ondulações suaves. Beleza? Para ondulações suaves eu vou aqui para baixo e eu vou selecionar a cor 1 preta do jeito que tá. A cor 2 eu vou selecionar o preto, mas eu vou selecionar aqui, ó, entrar no gráfico e vou deixar um pouquinho mais claro. Coisa bem pouca mesmo, 2%, um pouquinho mais claro. Só para dar uma oscilação entre o branco e o preto, né? Então dá para ver aqui que tem umas linhas brancas passando, mas bem de leve. Mesmo que seja um detalhe sutil. Beleza? Vou fechar aqui. Qual vai ser meu próximo passo? Meu próximo passo vai começar a ser a criação da minha arte. E por onde eu vou começar? Eu vou acrescentar um dos ícones principais dessa minha arte. Então eu vou clicar no meu maisinho, mídia, e eu vou adicionar a taça da Libertadores, tá? Porque meu flyer vai ser da Libertadores da América, da final que vai rolar no sábado. Então eu venho aqui, eu vou dar uma diminuída, mesmo que depois eu ajuste, eu só vou dar uma diminuída agora, tá? Vou arrastar aqui para baixo, diminuo um pouquinho mais, beleza? Tranquilo. Vou arrastar ela aqui para o início, eu clico nela e clico nessa setinha aqui. Qual vai ser minha próxima etapa? Minha próxima etapa vai ser colocar o texto, tá? Então eu vou acrescentar um texto aqui. Então eu vou no maisinho, texto, e eu vou acrescentar a frase, né? Então, final. Eu vou entrar na minha fonte e vou colocar uma fonte bem chamativa aqui, que vai ser essa Montserrat. E eu vou crescer bastante esse meu texto. E eu vou deixar nessa cor, tá? Depois eu mudo, vocês vão ver como que vai ficar. Depois desse truque, vocês vão ter que dar um like sem dúvida nenhuma. Beleza? Então coloquei aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar um elemento. Então eu venho aqui, forma, e eu vou criar um quadrado. Esse quadrado eu vou clicar em escala, vou desabilitar o cadeado e vou diminuir bastante o eixo Y, vou aumentar bastante o eixo X. Vou jogar aqui para cima, mais ou menos aqui. Beleza? O que eu vou fazer agora? Vou clicar na minha frase final, vou duplicar minha camada. Essa camada eu vou arrastar para cima e vou jogar esse texto aqui para baixo. Eu vou trocar esse texto da final e eu vou colocar quem que vai participar da final, né? Que vai ser... Eu vou diminuir bem esse texto. Eu vou trocar para cor preta. E vou dar OK. Beleza. Vou centralizar esse meu texto. Tranquilo. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar nesse meu elemento aqui. Eu vou em efeito. Adicionar efeito. E eu vou em desfoque. E desfoque eu vou colocar desfoque direcional. Configuração padrão. O que ele fez? Ele basicamente deixou um desfoque nas minhas laterais ali. Eu vou ajustar um pouquinho da intensidade aqui. E eu vou diminuir um pouquinho aqui de novo. Beleza? Vou entrar na escala. Vou diminuir um pouquinho do eixo X. Mais ou menos aqui. Beleza, né? Tranquilo. Agora vem o truque que ninguém mostra, tá? O que eu vou fazer aqui? Geralmente, quando você faz uma coisa campeã, você geralmente ganha o quê? Você ganha uma medalha de ouro. Então, você está nas Olimpíadas, quem que é o campeão? O campeão é medalha de ouro. Então, por quê? Porque é uma coisa glamurosa, uma coisa chique. Então, não vai ser diferente aqui.
tá? Se eu deixasse assim, ele ia ficar muito discreto. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar no meu maisinho, eu vou em mídia e eu vou acrescentar esse elemento aqui, ó, Gold, que eu achei na internet, baixei e tudo mais. O que isso aqui vai servir? Ele vai servir de textura. Então eu vou arrastar essa textura lá pra cima. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar essa textura para baixo desse texto. Vou ajustar aqui para compor a tela inteira. E o que eu vou fazer? Nesse retângulo aqui e também nesse final, eu vou fazer um grupo. Então eu vou selecionar os dois e vou agrupar. Agrupando esses meus dois elementos, eu vou selecionar eles de novo. Eu vou selecionar essa segunda máscara aqui, ó. O que ele fez? Ele transformou todo o meu texto em Gold, tá? Então, ó que legal que ele ficou. Beleza? Então eu vou entrar nele aqui e vou acrescentar uma animaçãozinha só para dar um destaque. Então a minha animação vai ser o seguinte, eu seleciono meu elemento, movimentação e transformação, eu vou em escala, vou habilitar o cadeado aqui, vou criar um keyframe, vou lá pro final e vou aumentar. É discreto, mas vai fazer diferença. Vou em movimento, crio um keyframe, arrasto pro início e só dou uma deslocadinha aqui, ó, pro final. O que ele vai fazer? Ó? Ele vai dar essa deslocada para cá, tá? Então, só para dar uma movimentação aqui, beleza? O que eu vou começar a acrescentar agora que vai fazer bem diferença, tá? Vai ser os jogadores. Então, eu vou clicar no meu maisinho e eu vou começar a adicionar jogador por jogador, tá? Primeiro eu vou acrescentar o Gabigol aqui, ó. Então eu vou ajustar a escala dele, vou jogar ele um pouquinho para cima, arrasto para cá. Tudo isso depois eu ajusto achando necessário, tá? Vou clicar no meu maisinho, venho em mídia e vou adicionar agora o Bruno Henrique. O Bruno Henrique vou dar uma escala para baixo, jogo para cá, beleza? Vou colocar pro início, venho de novo e vou adicionar o Arrascaeta agora. Vou dar uma diminuída, jogo para cá, mais ou menos aqui. Dá uma aumentada, pronto, mais ou menos aqui, beleza? Então o que eu vou começar a fazer agora? Agora eu também vou acrescentar os jogadores do Palmeiras. Então eu venho para cá. O primeiro que eu vou adicionar aqui é o Felipe Melo. Diminuo um pouquinho. Arrasto aqui para a esquerda. Mais ou menos para ele ficar na linha do Gabigol. Venho no meu maisinho. Vou adicionar agora o Rony. Dou uma diminuída. Mais ou menos aqui. Jogo para cá para o início. E vou adicionar agora o último que é o Dudu. Ajusta a escala dele. O que eu fiz? Eu fiz só um direcionamento inicial aqui, tá? Tem bastante coisa para fazer ainda. E uma das coisas que eu vou fazer agora é que eu vou aplicar em todos os elementos, incluindo os jogadores e a taça, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou mutar jogador por jogador. Vou deixar por enquanto só o Gabigol. Vou mutar aqui, ó, a taça e vou deixar por enquanto só o Gabigol. O que eu vou fazer? Eu vou clicar no meu maisinho. Eu vou aqui, ó, criar um elemento, não precisa ser perfeito, tá? Esse elemento eu vou ajustar aqui, ó, para ficar mais ou menos nessa região aqui, onde tem esse corte, porque esse corte ele é feio. Então, eu vou aplicar ele mais ou menos aqui. Esse elemento que eu criei, eu vou colocar aqui no início, vou colocar em cima do Gabigol, e esse elemento eu vou clicar nele, efeito, adicionar efeito, desfoque, e eu vou acrescentar o efeito desfoque gaussiano. Configuração padrão. Eu vou aumentar bem esse desfoque, né? Ele não pode aumentar muito, porque senão ele mostra essa linha. Ele tem que ser um desfoque mais ou menos aqui, né? E aí eu vou selecionar esses dois elementos, que é o retângulo que eu criei, mais o elemento que é o Gabigol, e eu vou clicar nessa terceira máscara. O que ele vai fazer? Ele vai dar essa desfocada onde tem meu corte. Por quê? Para não ficar feio, aquele corte reto, né? Então eu vou aplicar isso para todos os elementos agora. Muto o Gabigol, aciono o Bruno Henrique. Faço a mesma coisa. Clico no meu maisinho, venho no meu elemento, aumento o elemento aqui, jogo ele para baixo, mais ou menos aqui, jogo ele para o início, aplico ele em cima do Bruno Henrique, venho para cá, efeito, adicionar efeito, e como eu já adicionei esse efeito, eu venho aqui, ó, em desfoque gaussiano, aumento ele bastante, seleciono os meus dois e clico na terceira máscara.
tá? Vou repetir o processo agora para a Arrascaeta. Clico no maisinho, crio um elemento, mais ou menos aqui, jogo aqui na junção onde tem o corte, jogo para o início, jogo em cima da Arrascaeta, clico no meu elemento, efeito, adicionar efeito, desfoque gaussiano, aumento meu desfoque gaussiano, seleciono os meus dois e clico na terceira máscara, tá? Basicamente eu fiz isso para os três, por quê? Para não dar essa sensação de erro na foto, tá? Então eu vou replicar isso também lá para os jogadores do Palmeiras, né? Aqui, ó, dá para ver que o corte estaria muito feio. Então, ó, olha como vai ficar. Vem para cá, aumenta, joga para cá, joga para o início da composição, jogo para cima do Felipe Melo, seleciono o meu item, efeito, adicionar efeito, desfoque gaussiano, aumento de novo. Venho para cá, seleciono os dois. Beleza? Mais uma vez agora. Faltam só mais 3. Clico no maisinho, crio o meu elemento, jogo para aqui para baixo, para o início, para cá, efeito, adicionar efeito, desfoque gaussiano, aumento o desfoque gaussiano, tá? Tudo isso eu tô fazendo manualmente, gente, porque assim, é um tutorial, né? Eu poderia, por exemplo, aplicar esse efeito, duplicando esse efeito e fazendo de uma vez só, né? Mas eu tô querendo mostrar pra vocês como que eu aplico esse efeito pra vocês não esquecerem. Aqui no Dudu, possivelmente vai ser um pouco diferente, porque ele também tá cortando a lateral ali do braço. Então, eu vou clicar no meu maisinho, venho pra cá, eu crio o meu elemento, mas possivelmente eu vou ter que dar uma rotação nele aqui, ó, pra ele compor todo esse meu braço esquerdo junto com esse braço direito. Então só vou dar um pouquinho menos, mais ou menos aqui, e agora vai. Jogo pro início, efeito, adicionar efeito, desfoque gaussiano, aumenta bem. Acho que vai ficar legal. Perfeito. Então, ó, todos os meus jogadores, ó como eles ficaram, tá? Sem aquele recorte brusco que tava. Eu vou fazer essa mesma tática para a taça, para ela não ficar brusca ali embaixo, tá? Então venho aqui, jogo para cá, mais ou menos aqui, jogo pro início, venho para cá, efeito, adicionar efeito, desfoque gaussiano, aumenta bem o desfoque, seleciono os dois e clico no terceiro. Beleza? Então eu tenho tudo isso daqui, ó. Eu tenho todos esses elementos. Eu achei que a taça ficou um pouco escondida. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar a taça lá pro início, porque ele vai ficar na frente dos jogadores. Gente, acabou? Não, não acabou. Aí eu vou acrescentar mais itens aqui para dar uma composição na cena. Para acrescentar um outro elemento, eu vou acrescentar isso aqui, ó. Vou no meu maisinho, vou na minha mídia e eu vou acrescentar a logomarca da Conmebol, tá? Só que essa logomarca eu vou fazer um pouco diferente. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar ela recortada. Então eu vou jogar ela pro meu início aqui, ó, e vocês vão entender o que eu vou fazer. Eu vou selecionar o meu logo, vou em efeito, adicionar efeito, e eu vou aqui para baixo, eu vou em fosco, máscara e chave. E eu vou selecionar limpar, configuração padrão. O que ele vai fazer? O iniciar, ó, se eu apagar o iniciar, ele vai apagar tudo que eu tenho do lado esquerdo para o direito, tá? Então, ó, mais ou menos aqui. E se eu for tudo para o concluir, ele vai apagar tudo que tem do outro lado, tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou criar um recorte para esse lado, mais ou menos aqui. Eu vou duplicar essa minha camada, vou em efeito, limpar, eu venho para cá, beleza? Então, por que tá os dois assim? Porque esse daqui tá habilitado, por isso tá dessa forma. Então, não vai mudar nada ter o logo da Conmebol cortado ali embaixo. Por quê? Porque eu vou usar esse elemento aqui, ó. Eu vou aumentar ele, vou em rotação, eu vou colocar 30 graus e vou jogar aqui para baixo. Eu vou aumentar um pouco mais ou menos aqui. Vou dar só uma aumentadinha na rotação e jogo para cá, mais ou menos aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa com o outro, né? Então eu vou para cá, a rotação, só que ao contrário, aumentar bem e eu jogo aqui para baixo. Aumento mais para ficar mais ou menos padronizado aqui.
Beleza? Então, criei o meu elemento aqui. Lembra que no início eu falei que é muito importante a gente ter a questão glamour, né, dentro da animação. Então, eu não posso deixar assim, porque assim ia ficar muito cru a minha arte. Dentro do meu Instagram lá, eu mostro diversas táticas e técnicas que a gente consegue utilizar com elementos overlayer. Então, o que eu vou acrescentar aqui? Eu vou no meu maisinho, mídia, e eu vou acrescentar esse meu vídeo aqui, ó, em overlay. Eu vou aumentar a escala dele para compor toda a cena. Eu vou arrastar aqui para o início e eu vou jogar lá para baixo, em cima do preto. Olha a diferença que já deu. Mas eu não posso deixar assim, porque aquele elemento que eu criei lá embaixo não ia fazer diferença. Então eu vou clicar no meu elemento overlayer, vou em efeito, adicionar efeito e eu vou em tecla chroma. Em tecla chroma eu vou em configuração padrão. Em configuração padrão eu vou selecionar aqui a cor e vou colocar o preto, porque o meu elemento overlay é preto. Automaticamente ele já diminui dessa forma. O que eu posso aumentar aqui? Eu posso aumentar um pouquinho a pena. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma mesclada com fundo maior lá embaixo, tá? Então, olha a diferença que é um elemento overlay na minha cena. É muita diferença. Beleza? Então, basicamente aqui eu tenho o meu flyer estático. Mas o tutorial não é isso. O tutorial é um flyer animado. Então, como que eu vou começar a fazer as minhas animações aqui, tá? O que eu imagino que a gente deva fazer? A gente deve entrar com os jogadores lateralmente e fazer as animações de todo o resto, da taça, do texto e tudo mais. Para a animação dos jogadores, eu vou fazer eles vindo lateralmente, tá? Então eu costumo mutar as coisas aqui para ficar mais leve pra gente. Eu mutei o meu overlay, que pode ser que pese. Eu venho aqui sempre num segundo e eu vou padronizar esse tempo, tá? Então eu vou selecionar o meu Gabigol aqui, vou em movimento, vou lá para o início da minha composição e arrasto ele aqui para fora. Vou no meu gráfico, ajusto o gráfico para cá. Vou fazer a mesma coisa para os outros jogadores, tá? Então, mais ou menos aqui. O próximo é o Bruno Henrique. Jogo aqui para fora, ajusto o gráfico e é isso. Aí eu vou fazer agora pro Arrascaeta, aqui para fora, jogo para cá. Venho pro Felipe Melo, faço a mesma coisa só que pro outro lado, agora lá pro lado esquerdo, né? Porque senão fica feio se entrar todo mundo pelo mesmo lado. Então arrasto o Felipe Melo para cá, vou arrastar o Rony para cá e o último é o Dudu. O Dudu eu vou arrastar também para cá. Ajusto o gráfico. Pronto, as animações dos jogadores vieram para cá. Bom, a taça eu vou fazer um pouco diferente, eu vou fazer ela vindo de baixo. A gente tem que sempre pensar que não pode entrar tudo do mesmo lugar, porque senão fica feia a animação. Vou ajustar o gráfico da taça também. E é isso, beleza? Aí, esses elementos aqui laterais, eu vou selecionar um. E eu vou fazer ele também entrando em posição, só que eu vou fazer ele entrando em diagonal. Porque já que ele está em diagonal, venho para cá, esse próximo, arrasto para cá. Venho, ajusto o meu elemento. Beleza? O que falta aqui? Falta o texto. O texto, eu vou criar um grupo entre o final e o Palmeiras. E eu vou selecionar o meu elemento, movimentação e transformação. Confirmo se meu Anchor Point está no centro. Vou em escala, clico aqui. Vou no início e zero a minha escala. Ajusto o gráfico. E basicamente ficou mais ou menos assim as entradas dos objetos, tá? Eu não vou deixar assim, gente, tá? Então eu não vou deixar assim porque eu quero ajustar algumas coisas. O que eu vou acrescentar aqui, gente? Eu vou acrescentar a trilha, tá? Essa trilha é a própria vinheta da Conmebol Libertadores. Então eu venho no meu maisinho, eu já baixei essa minha trilha, né? Então eu venho pra cá e eu venho Libertadores. Arrasto ela pro início. Jogo ela lá pra baixo porque eu gosto do áudio lá embaixo. Tá? Muita gente me pergunta como que faz marcação na trilha, principalmente com essa versão nova. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou fazer apenas uma marcação na trilha, que vai ser a minha virada da minha animação. Então eu vou dar play na minha trilha e eu vou selecionar onde vai ser essa virada.
Dá pra ver onde tem a virada, né? É onde tem essa quebra na trilha. Então, vamos lá. Voltar. Mais ou menos aqui, ó, ela tem uma quebra que ela começa o vocal. Então, pra fazer a minha marcação, onde tá 5 e 17 aqui, eu simplesmente clico no 5 e 17. O que ele vai fazer? Ele vai fazer esse meu traço vermelho aqui, ó. Esse traço vermelho é a minha marcação. Se eu ficar no 5 e 17 onde eu marquei, ele vai habilitar esse traço. Se eu quiser tirar, eu só clico de novo. Mas eu quero a marcação, então vai ser aqui. Por quê? O que eu vou fazer com essa marcação? Eu vou arrastar todos os meus elementos dos personagens dentro do 5 e 17. Então eu vou dar uma scale menor. Eu vou vir pra cá e vou arrastar os meus personagens pra cá. 5 e 17. Não precisa estar tudo sincronizado, tá? Porque vocês vão ver o que eu vou fazer. Menos a taça, tá? Esse elemento eu posso colocar também, mais ou menos aqui. Por quê? O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer uma animação, tá? E uma animação de câmera. Então, gente, agora eu vou criar um grupo com tudo. Então, eu seleciono todos os elementos, incluindo até o overlay aqui embaixo. Incluindo o overlay, incluindo tudo. Seleciono todos os elementos. Então, fiz um grupo aqui, tá? O que eu vou fazer agora, gente? Agora eu vou fazer a animação de câmera. Para fazer essa animação de câmera, eu clico no meu maisinho, vou em objeto e aí habilita essas funções novas como eu mostrei nos tutoriais antigos. Então eu clico em câmera e automaticamente habilita a minha câmera. Essa minha câmera, ela tem funções novas que eu vou mostrar para vocês. Se eu selecionar a minha câmera aqui e eu ir em movimentação e transformação, ela habilita esse eixo Z aqui, ó. Se eu aumentar aqui, ela não está mudando nada. Por quê? Porque eu tenho que clicar aqui na lateral e habilitar minha câmera. Agora sim eu consigo ver os meus elementos aqui, tá bom? E o que eu vou fazer aqui de animação, gente? O que eu tenho que fazer de animação para ficar legal, tá? Os meus elementos aqui, ó, eles ficam dessa forma, eles entram aqui, ó. Então, sabendo que aqui ele tem que estar 100%, então o que eu faço? Eu faço uma animação reversa. Por quê? Porque se eu fizer a animação, todos os movimentos e depois eu querer ajustar, pode ser que eu perca o meu design inicial. Então eu vou fazer uma animação reversa. Aqui eu sei que eu tenho que estar dessa forma. Então eu vou fazer tudo pra cá, eu posso mexer do jeito que eu quero. Então vamos supor que aqui, ó, antes da entrada dos personagens, eu quero que o zoom esteja no troféu. Então eu vou dar um zoom aqui, ó, no troféu. E eu vou ajustar a posição do eixo Y, tá? Então porque ele vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Ele vai crescer pra cá, beleza? E ele tá no 4,40 aqui. Se eu jogar aqui, ó, no 3,5, eu quero que ele mantenha essa posição. Porque aqui eu quero que o foco esteja na final. Vou arrastar um pouquinho do meu eixo X para cá. E no início, vou arrastar um pouquinho do meu eixo Y para não ficar a tela preta ali em cima. Vou deixar mais ou menos um tempo aqui. E no início, eu vou ajustar o meu eixo inicial para ficar daquele tamanho que eu quero, que é o meu tamanho original. Então eu venho para cá, aqui tá cortando, então eu sei que eu tenho que aumentar um pouquinho, jogo um pouquinho para cima, mais ou menos aqui. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou acertar os gráficos, venho para cá e venho para cá. Vamos ver como ficou a animação, se precisar eu ajusto. Legal, né? Eu acho que a animação da câmera aqui não ficou muito legal. Eu acho que ela tem que, aqui no início, eu vou entrar de novo em movimentação e aqui eu vou ajustar porque aqui eu quero a posição inicial ainda. Então eu vou clicar aqui e eu vou arrastar a minha posição inicial. Porque eu quero que ela comece aqui, ó, entrando os meus elementos. E aí eu começo a trabalhar o zoom das coisas, tá? Então, só invertir um pouquinho aqui.
Show, né? Ficou top demais. O que eu posso ainda acrescentar aqui, gente? Nesse finalzinho aqui, ó, eu posso cortar tudo isso que eu fiz aqui. Então eu vou selecionar todos os meus elementos, corto eles aqui. Por quê? Porque aqui eu posso acrescentar, para finalizar, o logo da Comembol. Como o texto embaixo tá preto, eu vou duplicar o meu ícone. E só para facilitar, eu vou em efeito, adicionar efeito, eu vou em cor e luz e eu vou acrescentar cor sólida. Na cor sólida eu vou configuração padrão e eu coloco um branco. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir nesse meu segundo aqui, eu vou em efeito, adicionar efeito e eu vou adicionar aquele efeito limpar. No efeito limpar eu vou adicionar para 90 graus e eu vou limpar o iniciar. Show, né? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou agrupar esses meus dois ícones, só vou dar uma diminuída, ajustar para centralizar, e aí eu vou selecionar o meu ícone, movimentação e transformação, vou em escala e vou aumentar um pouquinho essa minha escala aqui, e eu vou aqui para o meu final do meu vídeo e vou colocar a escala que eu quero, mais ou menos aqui. Então, vamos ver? Show, né? Então, gente, vou cortar aqui e vou renderizar meu vídeo. Vamos salvar aqui e dar play para ver o resultado. Show, né? Salvou e aí você pode compartilhar. Então, se você gostou desse tutorial e não quer perder os próximos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like que vai me ajudar muito. Então é isso, galera. Valeu!